Atos capítulo 6 e o verso 1 diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhe impuseram as mãos. Ainda o capítulo 6, o verso 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como de um anjo. Capítulo 7, e o versículo número 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra eles. Amém, irmãos? Quero dar um tema aqui nesta palavra. Pode se assentar-se. Vamos ver se conseguimos guardar esse tema aqui desta palavra nesta noite. O tema é rosto de anjo e rangedores de dentes. Vamos lá? Rosto de anjo e rangedores de dentes. Vamos lá mais uma vez? Rosto de anjo e rangedores de dentes. Amém? Guardou bem? Você vai precisar muito disso. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele nos fala da escolha de um grande avivamento em que a igreja primitiva passava. O capítulo 6 de Atos dos Apóstolos está falando de um grande avivamento que a igreja estava vivendo em todos os âmbitos, em todas as áreas. Se você analisar a palavra de Deus, você vai entender que Atos capítulo 1, Pedro levanta-se para dar uma palavra e fala sobre Judas, que tinha ido se enforcar. E Pedro diz assim, ele então, se cumprindo o que as escrituras sagradas dizem em Salmos, sobre ele, que sua habitação ficaria deserta, então ele se arrebentou e se precipitou e morreu. Mas agora nós precisamos achar alguém para ficar no seu lugar. E a Bíblia diz que foi escolhido 2 homens, um chamado José, também de Barsabás, e o outro chamado Matias. E por sorte foi escolhido então Matias. No capítulo 2, os irmãos já vão perceber que eles estão num cenáculo e aguardam por 10 dias a descida do Espírito Santo, que era a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E ele, no término do 10º dia, às 9 horas da manhã, estavam todos assentados. De repente veio do céu um vento como um som veemente, e bateu sobre os cantos da casa, e foram vistas por eles línguas repartidas de fogo, que desceram sobre as suas cabeças,
e começaram a falar em outras línguas. Quando ele sai daquele cenáculo, Pedro vai fazer a sua primeira pregação, e no final da sua pregação ele faz o apelo, e nada mais, nada menos que 3.000 almas aceitam a Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. No capítulo 3, então, nós vamos encontrar um coxo que todos os dias de culto era colocado na porta formosa, e Pedro e João, às 3 horas da tarde, indo orar, eles se encontraram com aquele coxo que estava na porta do templo, e aquele coxo olhou para eles e falaram assim: dai-me uma esmola para mim. E eles disseram: não temos prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E Pedro estendeu a mão para ele, e logo a Bíblia diz que os seus tornozelos se firmaram, e ele se levantou e saiu saltando e pulando e adorando a Deus. Ainda no capítulo 4, Pedro vai expressar mais uma vez uma preleção, e mais 4.000 almas aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador. No capítulo 5, então, irmãos, agora um casal chamado Ananias e Safira vão mentir, porque eles têm uma propriedade. Se tornou um costume normal ali junto com a igreja primitiva, que todos vendiam a sua propriedade e depositavam todo o dinheiro nos pés dos apóstolos, e os apóstolos organizavam as finanças da igreja. Por quê? Porque aquela igreja, irmãos, estava passando por um tão grande avivamento, que ninguém queria ficar na sua casa. Todo mundo vendia o que tem: casa, propriedade, fazenda, chácara, e eles queriam estar ali, porque a comunhão deles era tão grande, irmãos, que não queriam se apartar ali dos seus irmãos da igreja. E esse casal chamado Ananias e Safira venderam uma propriedade, mas retiveram uma parte. E quando Ananias foi entregar aquela parte para Pedro, Pedro olhou para ele e diz assim: por que Satanás encheu o teu coração de você mentir pelo preço que você vendeu a sua propriedade? E quando ele diz isso para Ananias, ele diz assim: está olhando aqueles jovens lá na porta? Eles vão te levar para o cemitério. Na mesma hora Ananias caiu morto, irmãos, e aquele jovem enterraram. Passou-se um tempo, Safira, sua mulher, não sabia que ele tinha sido morto, não sabia que Deus tinha matado ele. Foi lá também, Pedro chamou a irmã Safira e disse assim: vocês venderam portanto a propriedade? E Safira diz assim: nós vendimos sim, portanto. Está vendo aqueles jovens que estão na porta? Já enterraram seu marido e vão enterrar você também. Na mesma hora ela caiu morta e enterraram. E isso, irmão, trouxe um grande temor na igreja. Que coisa tremenda. E com esse temor, irmãos, nós pensamos logo que a igreja se tornou só uma bênção. Sim ou não? Com milagres acontecendo, a igreja era uma bênção. Os apóstolos não foram presos, irmãos. Deus foi lá de noite na prisão e soltou os apóstolos. No outro dia cedo foram procurar, e eles estavam pregando no templo. Mas quando lemos o capítulo 6, vamos entender o que é a igreja. Porque no capítulo 6 diz assim: e houve uma murmuração entre as viúvas dos gregos, porque elas estavam abandonadas no ministério. Eu aprendo uma coisa gloriosa aqui, irmãos: problema na igreja sempre vamos ter. Não importa qual a fase que a igreja está vivendo. Não existiu maior avivamento do que o avivamento da igreja de Atos dos Apóstolos. Um avivamento muito grande. Mesmo assim a igreja tinha seus problemas. Mas quando houve então esse problema, porque houve essa murmuração em que as viúvas estavam sendo desprezadas, e então Pedro se levantou novamente e disse assim: nós não temos condições e nem tempo de nós servir à mesa, de cuidar dos irmãos pobres da igreja, de cuidar dos necessitados, de cuidar dos órfãos, de cuidar das viúvas. Mas vamos fazer o seguinte: vamos escolher 7 homens que foram os primeiros diáconos da igreja, e vamos escolher esses 7 homens
Só que esses homens têm que ter requisitos bons. Primeiro, tem que ser de boa reputação. Segundo, tem que ser cheio do Espírito Santo. Terceiro, tem que ser cheio de sabedoria. Então se achou, irmãos, 7 homens que passaram no crivo e foram colocadas as mãos sobre eles e consagraram os primeiros diáconos da igreja de Jesus Cristo na face da terra. Muito bem, irmãos, eu quero falar nesta noite com os irmãos sobre assentar-se à mesa. Pedro vai dizer uma palavra no capítulo 6, e vai dizer assim: não é bom que nós pregue a palavra e ao mesmo tempo sirvamos a mesa. Meus irmãos, não tem coisa melhor do que nós se assentarmos na mesa. Os irmãos concordam comigo? Amém? Não sei se é porque eu sou um pouco gordinho, mas a hora mais alegre para mim é a hora de se assentar na mesa, porque é uma hora de alegria. É uma hora em que nós olhamos para as nossas mesas e as mesas estão recheadas, estão com provisão de Deus. Nós podemos olhar e agradecer a Deus, porque o Senhor naquele dia tem provido o pão para nossa casa, tem provido o alimento. Nada melhor do que se sentar na mesa. E quando Deus nos chamou, irmãos, para este lugar, para estar no seu reino, o irmão Miguel leu esta passagem hoje, no capítulo 22 do Evangelho de São Mateus, que Deus vai chamar convidados para se assentar à mesa. Quando ele chama os primeiros convidados, eles dão muitas desculpas esfarrapadas. Um diz assim: eu comprei uma junta de bois e preciso experimentar. O segundo fala assim: eu comprei uma propriedade e eu preciso a ver. O terceiro diz assim: eu casei e agora eu não posso ir à festa que o rei me convidou, eu não posso se assentar à mesa. Quando o servo chegou para o rei e disse para o rei: rei, ninguém quer se assentar à mesa, o rei se enfureceu e disse assim: então eles não serão mais dignos de se assentar à mesa. Sai pelos becos e valados e pegue lá aleijados, coxos, cegos, mancos, e traz aqui para o meu reino, e encha a mesa dos convidados, porque aqueles não vão ser mais dignos, mas esses vão ser dignos. Sabe o que é isso, irmãos? Quando Jesus estava falando essa parábola e falou sobre mancos, aleijados, cegos, coxos, sabe de quem que Jesus estava falando? De mim e de você, porque nós se assentamos à mesa, irmãos, não porque nós somos o melhor, nós se assentamos à mesa não porque nós temos capacidade, porque Deus achou algo em nós. Nós só se assentamos à mesa, irmãos, por causa da grande misericórdia de Deus e da sua graça. Ah, irmãos, não era para nós estar sentados na mesa, mas um dia a graça de Deus nos alcançou. Um dia a graça de Deus nos achou e disse para nós: vocês agora são convidados para sentar-se à mesa. E isso já é motivo para nós adorarmos a Deus nesta noite. Se você achou esta graça aos olhos de Deus, de se assentar à mesa, levante a sua mão e dá um glória a Deus aí, porque é pela graça de Deus. Mesmo cheio de defeito, Ele fez você assentar sobre a mesa. Mesmo sem capacidade, você se assentou sobre a mesa. E nada melhor que estar na mesa de Deus, irmãos. Mas nesta noite, eu não vou falar sobre quem está sentado sobre a mesa. Nesta noite eu quero falar sobre algo muito maior, que está no capítulo 6 de Atos. Aqueles que servem as mesas. Porque assentar-se à mesa, irmãos, é ser servido. Assentar-se à mesa, irmãos, é até uma disputa, né? Quantas pessoas que ficam disputando lugares? Este lugar é meu, este cargo é meu, esse ministério aqui é meu. Porque tem muitas pessoas que querem se assentar à mesa. E as pessoas se sentem muito confortáveis, porque assentar-se à mesa traz honra. Assentar-se à mesa, irmãos, traz status.
Assentar sobre a mesa traz reconhecimento. Às vezes, irmão, não tem até lugar na mesa para nós assentarmos, porque todos querem assentar-se sobre a mesa. Mas existe algo muito maior que Deus nos revelou, que Ele está procurando pessoas não para se assentar só à mesa, mas pessoas que ajudem a servir as mesas. Por isso que Deus escolheu os 7 primeiros diáconos, porque precisava de pessoas para servir as mesas. Tinha muitas pessoas assentadas para ser servida, mas Deus vai levantar 7 homens para servir as mesas. E que Deus nos ache hoje num culto de quinta-feira, que você não esteja só disposto a sentar na mesa, mas que a partir de hoje, com esta palavra, você se levante e esteja disposto a servir as mesas, porque Deus precisa de você. Alamassu menebreca pra subrefai. Aleluia. Servir mesas, irmãos, em primeiro lugar, é uma escolha divina. Se Deus te escolheu para algo, para trabalhar no reino de Deus, para estar nesta congregação em que você trabalha, se esforça, desgasta muitas vezes o teu tempo que você poderia ficar com a tua família, desgasta o teu tempo de descanso, você se esforça, muitas vezes não é reconhecido porque alguém não olha para você, alguém não vê o que você faz, até mesmo o pastor às vezes não te enxerga, os líderes não te enxergam, não te veem. Talvez você pense assim, mas eu me desgasto na obra, eu faço a obra de Deus, eu sirvo as mesas, mas ninguém está vendo, e você não entende às vezes porque você tem esses questionamentos. Mas Deus quer fazer você entender nesta noite, que você está servindo a mesa não porque você quer, você está servindo a mesa não porque alguém achou alguma coisa em você, uma capacidade, não, você está servindo a mesa, sabe por quê? Porque foi escolha divina, Deus escolheu você. E nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes, irmãos, eu olho para o capítulo 1 de Atos, e a Bíblia diz que quem vai ser escolhido no lugar de Judas Iscariote, que é Matias, não foi escolha divina, não foi Deus que separou ele. A Bíblia diz que ele foi escolhido por sorte. Já pensou nisso? Porque tem muitos irmãos que estão servindo mesa nas igrejas por aí, mas não é uma escolha divina, é por sorte. Tem muitos que estão cuidando e pastoreando a igreja, mas não é escolha divina, é por sorte. É porque tem um conhecimento com alguém, é porque tem um apadrinhamento com alguém, é porque alguém se afeiçoou a ele e disse assim: eu vou ajudar ele, eu vou dar uma mão para ele, eu vou ajudar ele até na parte financeira, por isso eu vou dar uma igreja para ele, eu vou ajudar ele a desenvolver algo, por isso eu vou dar um ministério para ele. E quando você olha para a vida de Matias, nenhuma parte da Bíblia Sagrada, irmãos, você vai encontrar alguma obra que Matias fez no reino de Deus. Porque quem é escolhido por sorte não faz nada, quem é apadrinhado não faz nada, mas quem é escolhido por Deus, irmãos, ele já está fazendo. Não é porque ele vai consagrar o que ele vai fazer, é porque ele já está fazendo. Aleluia. Um dia um irmão falou assim para mim: pastor, quando eu for consagrado a presbítero eu vou fazer. Não faz, irmãos, porque no momento de uma consagração é só uma nomenclatura, é só um reconhecimento humano. Porque antes de você ser consagrado por um ministério, Deus já consagrou você, Deus já ungiu você,
Deus já deu um ministério para você. Então, por mais que você não tenha um nome, por mais que ninguém ainda reconheça você, pode esperar que Deus vai exaltar a tua vida. Espera em Deus, vá fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Não entre em atalhos, não entre em bifurcações. Ande no caminho que Deus destinou para você, que no tempo certo Deus vai separar você. Eu lembro, irmãos, que eu era diácono. Eu cuidava da igreja da Vila Zésia. Eu era diácono em 2009, se não me falha a memória. E a gente tem as nossas lutas, irmãos. Não é fácil cuidar da igreja. A gente tem as tribulações da gente. E um dia eu estava muito atribulado. Eu resolvi ir na frente da igreja. E encontrei um irmão, parou para conversar comigo. E ele disse assim: o senhor já é pastor da igreja aqui? Eu falei: não, eu sou diácono ainda. Rapaz, se você fosse da minha igreja, faz hora que você era pastor. Se você congregasse na minha igreja, faz hora que tinham te reconhecido. Esse povo aí vai te esquecer. Você nunca vai subir a lugar nenhum. E essas palavras, irmãos, encontram a gente às vezes no momento mais difícil, que nós titubeamos e falamos assim: sabe o que é mesmo? Ninguém olha para mim, ninguém me reconhece. Mas uma voz dentro do meu coração falava: fica firme, caminha, paga o preço. E o fato é, irmãos, que hoje estamos aqui para a honra e para a glória de Deus. Porque nem sempre o homem vai ver. Isso é profético para pessoas aqui nesta noite. Nem sempre o homem vai ver, mas o nosso Deus sempre está vendo. O nosso Deus vai ver o que você está fazendo na obra do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, será que vale a pena servir às mesas? Será que vale a pena se desgastar na obra do Senhor? Eu encontrei aqui, irmãos, 3 coisas que vão acontecer com quem serve às mesas. Primeiro, está no versículo 8 do capítulo 6, que diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vou ler novamente: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Primeira coisa que acontece com quem resolve servir às mesas: Deus vai promover a níveis espirituais muito maiores. Nunca queira começar de cima, porque na obra de Deus não tem elevador. Na obra de Deus não é fácil subir. Na obra de Deus ainda é escada de Jacó, degrau por degrau. Mas se você se dispuser a fazer a obra de Deus e servir à mesa, a trabalhar no reino, pode esperar, irmãos, não vai muito tempo, Deus vai estar te usando de uma forma maravilhosa. Estevão se dispôs a servir as mesas, não levou muito tempo, Deus já estava operando através da sua vida sinais, prodígios e maravilhas. Erga sua mão para cima. Eu quero profetizar sobre você em nome de Jesus nesta noite. Você não vai ficar servindo só a mesa. Tem algo muito grande de Deus na sua vida. Receba em nome de Jesus. Deus está me usando aqui nesta noite. Receba em nome de Jesus. Através da sua vida, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Através da sua vida, Deus vai fazer coisas grandiosas. Se você começar servindo as mesas hoje, amanhã Deus fará sinais através da tua vida. Deus vai te honrar.
Deus vai te colocar em patamares muito mais altos. Receba essa profecia em nome de Jesus nesta noite. Se você acredita e confia nisso, levante a sua mão para cima e dá um glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Então a Bíblia diz, irmãos, que agora Estevão, que se propôs a servir as mesas, Deus já estava usando ele de uma forma poderosamente. Só que tem um problema, e é a segunda coisa que acontece quem é chamado para servir a mesa. Quando Deus começa a te usar, os teus inimigos suscitarão. Quando Deus começar a te usar, os teus inimigos se despertarão para se lançar contra ti. Quando Deus começar a te usar, as oposições surgirão na sua vida. Foi só Deus começar a usar Estevão, e a Bíblia Sagrada diz que levantou-se 3 grupos de pessoas para parar Estevão. E quando eles tentavam parar Estevão, quando Estevão estava pregando, a Bíblia diz que eles iam debater com Estevão enquanto ele pregava, mas Estevão era tão cheio de sabedoria, que a Bíblia diz que eles não poderiam e não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Então sabe o que eles fizeram, irmãos? Pegaram, arrebataram Estevão, pegaram a força Estevão e levaram para o Sinédrio, e lá acusaram, fizeram calúnias, muitas difamações na vida de Estevão, e acusaram Estevão de ele estar pecando contra o templo e contra a lei de Moisés. E quando estavam acusando Estevão, irmãos, a Bíblia diz que o Sinédrio começou, os magistrados começou a olhar para Estevão, e a Bíblia diz que o rosto dele estava brilhando como de anjo. Mas quando Estevão começou a pregar, e no final da sua pregação, a Bíblia diz que os seus inimigos estavam rangendo os dentes. Por isso que eu dei o tema aqui nesta noite: face de anjo, rosto de anjo e rangedores de dentes. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você faz a obra de Deus, os inimigos vão se levantar, mas eles não poderão resistir à sabedoria que Deus vai dar para você. Eles vão armar cilada na tua vida, mas as ciladas serão desfeitas, porque Deus não deixará você cair no laço dos teus inimigos. O Salmo de número 124, Davi diz assim: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado. Ora, diga Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando as águas transbordaram sobre nós, e quando as correntes transpassaram sobre nossa alma. Mas bendito seja o Senhor, que não nos fez presa por seus dentes. Aleluia. E o salmista continua dizendo: a nossa alma escapou, como o passarinho escapa do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos, porque o nosso socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero profetizar para você: vai se levantar inimigos, oposições sim, mas nada vai fazer você parar, porque Deus está contigo. Aleluia. Deixa eu parar um pouquinho aqui, irmãos. Rosto de anjo e rangedores de dente. Enquanto Estevão pregava, seu rosto transfigurou. Mas no final da sua mensagem, uma mensagem que tem 51 versículos, 750 palavras, que daria hoje para um pregador 20 minutos, no final da sua mensagem, os seus inimigos rangiam os dentes, enfurecidos. Temos que entender isso aqui, irmãos, porque o que significa ter rosto de anjo e o que significa ranger os dentes? Por que o rosto de Estevão se transfigurou? E o rosto dos seus inimigos
também rangiam. Primeiro motivo: todo aquele que serve à mesa carrega um pedaço do céu. Porque no céu tem o que, irmãos? Anjos. E naquele momento em que ele fazia a obra, naquele momento que ele pregava diante dos magistrados, o seu rosto ficou como de anjo, porque ele carregava dentro de si um pedacinho do céu. Toda vez que você vai fazer algo para Deus, pode crer, meu irmão, minha irmã que está aqui nesta noite, pode ter inimigos à vontade, mas naquele momento Deus te vê como anjo, porque você está fazendo a obra dele. E por que os inimigos rangiam os dentes? É só nós encontrar quando Jesus falou que lá no inferno o bicho não morre, e haverá choro e ranger de dentes. Então quem serve à mesa tem sempre um pedaço do céu contigo, mas quem range os dentes, irmãos, os inimigos, estão carregando o inferno consigo. O que é rosto de anjo, irmãos, e rangedor de dente? Rosto de anjo sabe para onde está indo, rangedores de dente não sabem para onde vai. Você vai encontrar a história de Jesus, que ele manda os seus discípulos à terra dos samaritanos, e Jesus queria pousar aquela noite, ficar aquela noite na terra dos samaritanos, mas os samaritanos não deixaram Jesus ficar nas suas terras. E os samaritanos disseram assim: nós não vamos deixar, porque o rosto dele, o semblante dele é como quem vai a Jerusalém. Irmão, sabe por que suscita tantos inimigos na sua vida? Porque o diabo sabe aonde você está indo. Você está indo para Jerusalém. Você é diferente, você reflete a glória de Cristo, e o diabo não aceita isso. Enquanto você está indo, os teus inimigos estão parados, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. O que é rosto de anjo e rangedor de dentes, irmãos? Porque rosto de anjo vai ir muito mais longe, rangedores de dentes não vai sair do lugar. É assim, irmãos. Quem se levanta em oposição à obra de Deus nunca sai do seu lugar, mas aqueles que enfrentam e fazem a obra de Deus, irmãos, eles vão muito mais longe. Eu quero profetizar para você em nome de Jesus aqui nesta noite: você vai muito mais longe do que você pensa. Afinal de contas, você vai até o fim. Você vai até o fim. Talvez você chegou desanimado aqui nesta noite. Talvez você chegou desanimada e diz assim: eu não aguento mais, as oposições são grandes, as lutas são grandes, as guerras são grandes, os inimigos se levantaram. Mas Deus manda dizer para você: pode ficar tranquilo, você vai muito mais longe que você pensa, porque você tem rosto de anjo, você tem semblante de quem vai a Jerusalém. Labadassubre cabrassumanai, alabanassubre de quebrecebre façumanai. Aleluia. Eu vou te ensinar uma arma aqui para você vencer os teus opositores. Existe uma arma, irmãos, bélica, fatal, para você vencer oposições. Oposições tem que ter na nossa vida assim para nos regular. Oposições tem que ter para nos equilibrar. Mas tem uma arma que os nossos inimigos não aguentam, irmãos. A arma que Estevão usou. Pegaram, prenderam, arrebataram ele, prenderam, levaram os magistrados, porque ele estava pregando. Mas diante do magistrado ele também pregou. Sabe o que é isso? Continue fazendo o que Deus deu para você fazer. Não pare, não se prostre nas oposições, não se prostre diante dos ataques do inimigo. Continue fazendo o que Deus vai honrar você. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, para nós encerrarmos, a Bíblia diz que o Sinédrio julgou a Estevão. E quando terminou a pregação, homens pegaram pedras e começaram a jogar pedras em Estevão,
Mas quando ele foi recebendo, olha que tremendo isso, que profundo isso, irmãos. Quando ele foi recebendo as pedradas, a Bíblia diz, irmão Gaspar, que ele se ajoelhou. Porque às vezes Deus permite pedradas em nossa vida, porque Deus quer que nós se ajoelhe. Porque Deus nos conhece pelos joelhos. Deus conhece você, irmão, pelo joelho. Deus conhece você, irmã, pelo joelho. Quando Elias estava na caverna reclamando e dizendo para Deus: Deus, eu fui zeloso, eu não me dobrei, todos os profetas dobraram a Baal. Deus falou assim: olha, Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Sabe o que é isso, irmão? Às vezes precisamos tomar pedrada para nós cairmos aos pés do Senhor Jesus e pedirmos a sua misericórdia. E a Bíblia diz que ele começou a tomar pedradas, e quando ele se ajoelhou, ele olhou para cima, e ele diz assim: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, Jesus Cristo, está em pé no seu trono. Sabe por que Estevão viu Jesus em pé, irmãos? Porque um rei no seu trono só ficava em pé por um único motivo: quando ia anunciar o veredito e a sentença. Naquele momento que ele leva as pedradas, os céus se abrem. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está em pé no trono, assinando o veredito. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento Estevão adormeceu e morreu. Glória a Deus. E a impressão que nos dá, irmãos, na morte de Estevão, que o diabo venceu. A impressão que o texto nos deixa, que os inimigos venceram. Afinal, Estevão morreu. Mas nós não entendemos muitos mistérios de Deus. E eu lendo esse texto hoje à tarde, irmãos, me veio algo muito forte no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Você não vai lembrar o dia que você nasceu, não. Mas eu tenho certeza que o dia que você nasceu, o dia que eu nasci, qualquer um de nós, foi um dia de muita alegria no lar dos nossos pais. O dia que nós nascemos, muita gente riu, muita gente se alegrou. Mas o dia que você nasceu, você chorou. É normal toda criança chorar quando nasce. Mas o interessante é que, olhando para Estevão, uma aparência de perca, uma aparência de frustração, de derrota. Mas existe algo muito maior do que nós sentimos as frustrações de uma derrota na face da terra. Aquele momento que nós pensamos: o inimigo venceu, o diabo venceu. Os homens piedosos que estavam perto de Estevão pegaram, foram enterrar. E a Bíblia diz que eles pranteavam e choravam muito. Por isso que eu fiz esse questionamento e lembrei você que o dia que você nasceu, você chorou e muitos se alegraram. Mas o dia em que eu e você morrer, depois de cumprir a missão que Deus deu para nós, depois de cumprir certo tempo exato que Deus deu para nós, muitos ficarão chorando, mas você entrará sorrindo na glória. Alamaçubre de cambraça manai, debre tocou principe faço manai. Tem glória esperando para quem serve as mesas.
Tem glória esperando, irmãos, para quem passa por oposições. Tem glória esperando para quem sofre os ataques do inimigo. Tem glória esperando. Aleluia. E que você está aqui debaixo de uma chamada divina. Não pense, os senhores e as senhoras que estão aqui nesta noite, que você foi chamado só para sentar na mesa. Não, você foi chamado para um propósito muito maior. Você tem uma escolha divina muito maior na sua vida. É preciso você descobrir isso. Isso não vai te deixar imune às lutas, aflições, aos ataques. Mas entenda uma coisa, que o dia em que você terminar a missão que Deus outorgou para você, você vai entrar na glória de Deus, e Jesus vai estar em pé ao trono, te esperando, de braços abertos. Muitos vão ficar chorando a tua falta aqui na terra, mas você entrará sorrindo nas mansões celestiais. Fique em pé nesta noite. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O que eu faço, pastor? Os inimigos estão rangindo os dentes. Deixa que ranjam. Continue fazendo aquilo que Deus chamou para você fazer. Não ceda aos ataques do inimigo. Não ceda aos ataques do diabo, porque tem uma glória muito maior te esperando. Sabe por que vale a pena você servir a mesa aqui? Porque tem uma promessa para quem serve mesa aqui, que um dia você vai se assentar na mesa lá no céu, lá nas bodas do Cordeiro, onde Jesus Cristo mesmo servirá. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória ao teu nome. Pode, Gabriel, canta o louvor para nós. Glória a Deus. Alá, sumenebreca pra sumanai. Deus está falando comigo neste momento, que hoje neste culto Ele está levantando servidores de mesas. Para servidores de mesa tem glória esperando. Tem oposição, tem guerra, tem tristeza, tem batalhas, tem provações, tem aflições, mas tem uma glória muito maior. Oh, glória a Deus. Meu Deus, coisa tremenda está acontecendo aqui nesta noite, irmãos. Há um chamado divino. Oh, glória a Deus. Há um chamado específico na vida de irmãos aqui nesta noite. Deus está trabalhando na sua vida. Está na hora de se levantar da mesa e começar a servir. Está na hora de fazer algo no reino de Deus. Deus conta contigo. Ele não falou que seria fácil, mas Ele falou que já venceu por você. Ele já lutou por você, já pagou o preço por você. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você pode levantar a mão por um minutinho só. Oh, glória a Deus. Eu vejo Deus dando ministérios aqui nesta noite. Eu vejo Deus alegrando corações aqui nesta noite. Eu vejo Deus trabalhando em vidas. Ah, tem pessoas que Deus vai trabalhar tanto que seu rosto vai resplandecer. As pessoas notarão a diferença. E suas mãos verão os sinais. Benditos do meu Pai. Oh, irmãos,
Eu sinto algo tão forte de Deus aqui nesta noite. Eu gostaria de orar pelos irmãos aqui nesta noite. Só pelos irmãos. Todos os irmãos que estão aqui. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. As irmãs vão ficar no banco aqui. As irmãs vão interceder. Depois, na hora da oração, levantar a sua mão. Olha o tamanho do nosso exército, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Meu Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu estava pregando aqui, irmãos, e eu vi muito o rosto de irmãos aqui brilhando, que foi a palavra que Deus deu para mim nesta noite, porque é um chamado de Deus na vida dos irmãos. Eu sei que tem pessoas aqui que se sentem desprezadas. Nunca alguém olhou para o teu ministério. Nunca ninguém viu o que você fez. E às vezes você se pergunta e diz: Senhor, eu fiz tanto na sua obra, mas parece que ninguém reconheceu. Mas a Bíblia Sagrada diz em Hebreus 14:6 que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho em que você trabalhaste com amor. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus vai restituir as forças dos irmãos do Mato Branco. Oh glória, estamos com bastante ponto de pregação e vamos abrir mais por esses dias. E eu sei que Deus vai levantar aqui dirigentes de congregações. Deus vai levantar no meio dos irmãos diácono, presbítero, evangelista, pastores. E Deus vai fazer uma grande obra em nome de Jesus. Nesta noite Deus escolheu para você estar aqui. Há uma grande obra de Deus na sua vida. Eu queria pedir para todas as irmãs que estão no banco, vocês são mulheres de oração, vocês podem levantar suas mãos, sem ira, sem contenda, e levantar sobre a vida dos seus familiares, do seu esposo que está aqui. Deus vai usar ele sim. Ninguém aqui foi chamado só para se assentar na mesa. É bom assentar à mesa, mas melhor que assentar é servir a mesa, porque Deus tem grandes obras em suas vidas. Glória. Oh, aleluia. Clame a Deus, irmã. Pode clamar a Deus. Deixe Deus derramar glória sobre a vida desses irmãos que estão aqui nesta noite. Deixe Deus derramar unção. Deixe Deus batizar com o Espírito Santo. Deus vai fazer grandes coisas no meio dos varões desta igreja. Rabadaçu, bredecanto e manai. Que a tua glória, Senhor, que o teu poder possa encher teus filhos agora, Senhor, agora. Pai poderoso, onde estiver uma mão levantada, Senhor, começa a tocar agora. Começa a tocar agora, Senhor. Começa a tocar agora. Rangedores de dentes, Senhor, não subsistirão na frente dos seus filhos. Os inimigos irão cair por terra, meu Pai, e que o teu nome possa ser glorificado.